E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e vamos dar seguimento aí a umas listas aí, a uns temas que a gente tem falado recentemente sobre atualidades, que a gente falou sobre ONU, sobre FMI. Hoje a gente vai falar do Tribunal Internacional de Justiça. Entender o que é esse Tribunal Internacional de Justiça ligado à ONU, como que ele funciona, a sua criação e também falar dos seus casos, principais casos ao longo da história e também na atualidade. Existe algum caso sendo julgado pelo Tribunal Internacional de Justiça? Eu sou Pedro Renó, professor daqui do Parabólica, estou aqui com vocês com todo o amor do mundo. Vamos começar então falando, já se inscreve no canal, lembrando que referências na descrição e também as minhas redes sociais na descrição e no comentário fixado. Vamos embora então começar. Bora lá, gente. Então vamos falar sobre o Tribunal Internacional de Justiça, que vocês também podem entender ou conhecer ele como Corte Internacional de Justiça, CIJ, tá? Às vezes a gente usa essa sigla e às vezes eu coloco essa sigla também nos textos aqui embaixo para vocês. Ele está localizado, é uma organização, é um órgão, na verdade, pertencente à ONU, Organização das Nações Unidas. Semana retrasada a gente fez vídeo sobre a ONU aqui, expliquei para vocês. E é o único órgão que está localizado fora dos Estados Unidos. Dos 5 órgãos da ONU, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, vamos lembrar aí, gente? Não lembro mais, mas são os 5 órgãos da ONU. Esse é o único que não está localizado nos Estados Unidos. Esse é o que está localizado em Haia, nos Países Baixos, tá bom? Bom, vamos lá então. Ele está localizado inclusive no Palácio da Paz. Eu vou deixar aqui anexado o vídeo da ONU e do FMI para vocês. Ele foi fundado em 1945, ou seja, é uma Corte Internacional de Justiça. Fundado pós Segunda Guerra Mundial, com os países signatários ali que participaram da Segunda Guerra Mundial. E tem por objetivo, atenção, resolução jurídica de conflitos entre estados. Ou seja, resolve conflitos principalmente referentes à violação de soberania internacional, de direito internacional, estado que viola a questão fronteiriça, a gente vai ver isso tem bastante até, apesar dele não ter sido muito acionado assim. Ao longo da história você tem casos e a gente vai falar aqui. Então ele resolve conflitos entre estados. Ele não resolve conflitos personais, entre pessoas, entre indivíduos. Ele não julga indivíduos, ele julga estados. Aí que está uma confusão, porque aquele que julga indivíduos é o Tribunal Penal Internacional. A gente está falando do Tribunal Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional, que também a gente conhece como Tribunal de Haia, sabe? Às vezes a gente também está localizado nos Países Baixos, é por isso que a gente confunde. Esse julga indivíduos. É esse que recentemente, eu estou gravando esse vídeo em 2023, a semana passada ou retrasada, julgou lá, entendeu que o Vladimir Putin violou os direitos da Ucrânia e decretou a ordem de prisão a uma pessoa, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Compreenderam? Então, esse é o Tribunal de Haia. É que às vezes a gente fala que esse também que a gente está falando, que é a Corte Internacional de Justiça, também é o Tribunal de Haia. Ele também é conhecido como Tribunal de Haia. Mas então, por isso, acho que no vídeo da ONU eu chamei ele de Tribunal de Haia. Mas o que mais é conhecido é o que julga indivíduos, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, para a gente não ficar confundindo, em vez de chamar de Tribunal de Haia, não coloquei nem no título isso para vocês, vamos chamar ele de Tribunal Internacional de Justiça ou Corte Internacional de Justiça, enquanto o outro é o penal, é o Tribunal Penal Internacional. Tranquilo? Então, esse nosso aqui que a gente está falando julga estados, que é um órgão da ONU, tá bom? Como que é a composição? Ele é formado por 15 juízes dos países que são membros da ONU. Tá? Os países que são membros da ONU, eles vão lá e eles candidatam. Olha só, é uma questão de 15 juízes que são eleitos pela Assembleia Geral. A condição é que um país não pode ter 2 juízes eleitos, tem que ser só um. A Assembleia Geral escolhe
E aí esses juízes eles fazem mandatos de 9 anos. Só que de 3 em 3 anos na Assembleia Geral da ONU são eleitos 1/3 desses juízes. Eles podem se reeleger. Então são 15 juízes, aí de 3 em 3 anos, 1/3 desses juízes são eleitos, então para poder ir dando uma rotatividade. Então assim, aqueles que começaram, eles não vão terminar com... um juiz que começou lá e já tinham outros, esses outros aí vão ter que se candidatar antes, tá? Então são 15 juízes, de 3 em 3 anos você tem eleições na Assembleia Geral da ONU, para poder renovar 1/3 das cadeiras aí do Tribunal Internacional de Justiça. Olha eu falando aqui, começa a confundir, tá bom? Então a gente tem esse processo de renovação. É interessante falar isso porque o Brasil tem, né, representantes e teve dos grandes representantes. Se a gente pensar, o Brasil teve grandes representantes no que você tinha antes do Tribunal Internacional de Justiça, que era a Corte Internacional, que era da Liga das Nações. Vocês lembram da Liga das Nações? Esse aqui ele refaz, né? Ele entra no lugar do antigo Tribunal Internacional, que pertencia à Liga das Nações, que caiu aí com o advento da Segunda Guerra Mundial e depois foi criada a ONU. Mas como herança a gente teve, por exemplo, nomes como Epitácio Pessoa, que depois foi presidente do Brasil, e o Rui Barbosa, ele mesmo, aquele que se candidatou 200 mil vezes para a presidência do Brasil e nunca ganhou, foi ministro da Fazenda do governo do Deodoro da Fonseca na política do encilhamento e foi um dos grandes nomes da Constituição de 1891. Ele foi um dos juízes do antigo Tribunal Internacional que pertencia à Liga das Nações. Olha só que interessante. Já que o Tribunal Internacional de Justiça ele julga estados, interfere juridicamente, tenta apaziguar não, interferir e resolver, né, a resolução dos conflitos jurídicos entre estados, ele acaba não sendo tão acionado quanto é o penal que julga indivíduos. Principalmente principalmente quando se trata de grandes nações. Aí entra aquele conceito que a gente fala de que a ONU, ela sempre, vocês vão ver nesse caso agora, que a ONU sempre pende para um lado. Ela tenta se colocar como neutra, mas tem um peso na balança aí que é importante. Um exemplo disso que ele foi acionado foi na década de 80, quando os Estados Unidos tentaram interferir no processo da revolução na Nicarágua, na chamada Revolução Sandinista, que vai de 1979 até 1990. Durante muito tempo, os Estados Unidos já tinham intervido na Nicarágua. A Nicarágua era governada durante muito tempo, boa parte do século XX, por uma família, a família Somoza, uma ditadura do Somoza que era aliada aos interesses dos Estados Unidos. E aí, em 79, você teve a Revolução Sandinista, que derrubou a família Somoza do poder e se transformou a Nicarágua num processo, depois foi um processo democrático, né? Depois eles até saíram do poder, os revolucionários e tal. Mas enfim, não é esse o caso. Os Estados Unidos se opôs a essa revolução sandinista na Nicarágua, que era uma revolução de caráter marxista, de tendência marxista. E o que ele fez? Nos anos 80 ele tentou interferir. Como que ele tentou interferir? Através de militares, advindos principalmente da Costa Rica, e o famoso caso dos Contra, que eu acho que vale um vídeo específico sobre isso, porque eu já citei isso no vídeo que a gente fala de Revolução Sandinista, e eu estou falando agora de novo. O que é o caso dos Contra? Eu falei deles num outro vídeo também da guerra Irã-Iraque. O caso dos Contra eram os contra-revolucionários na Nicarágua, que se opunham ao governo revolucionário da Nicarágua, né, que o governo revolucionário era marxista, e eles eram apoiados financeiramente pelos Estados Unidos. Eles eram apoiados financeiramente, descobriu-se dentro do Senado dos Estados Unidos que eles eram apoiados pela CIA. Isso durante o segundo mandato do presidente Ronald Reagan. E o que a gente tem aí? Qual que é o problema disso, de pessoal ali ser apoiado? Olha só de onde que vem esse dinheiro. A CIA investia, no caso, nos contra-revolucionários, para acabar com a Revolução Sandinista, e esse dinheiro vinha da venda de armas que os Estados Unidos fazia para o Irã. Ah, mas qual que é o problema de vender para o Irã? Era tráfico.
Era ilegal a venda de armas que os Estados Unidos faziam para o Irã. Para vocês se situarem, estava acontecendo uma guerra no Oriente Médio, em meio a esse processo da Revolução Sandinista, que é a chamada Guerra Irã-Iraque. Tem vídeo aqui no canal, também procurem. E lá eu falo do caso dos contra. Os Estados Unidos apoiavam o Iraque. O Iraque tinha medo de acontecer, eles tinham medo de acontecer lá uma chamada Revolução Islâmica, como aconteceu no Irã em 79, que é de base xiita, e o Iraque era sunita, de maioria sunita e tal. Você teve essa guerra. Os Estados Unidos apoiou. Foi nesse processo que os Estados Unidos, inclusive, apoiou o governo do Saddam Hussein. Depois ele foi caçar o Saddam Hussein lá em 2006, né? A partir de 2003, mas concretizou em 2006 com a morte do Hussein. Aí você fala, os Estados Unidos está apoiando o Iraque. Pois é, distribuía arma para o Iraque, armava o Iraque, mas ele também vendia armas para o Irã de forma ilegal, por baixo dos panos, sem ninguém saber. A CIA fazia isso. Quer dizer, ele estava do lado da guerra. Ele estava do lado do Irã ou do Iraque? Não, ele estava do lado da guerra. Na verdade, em boa parte, ele está do lado da guerra. E aí o dinheiro, parte desse dinheiro que ele tirava do Irã, que ele recolhia da venda de armas, ele financiava os contras na Nicarágua. Bom, Nicarágua entrou na Corte Internacional de Justiça, né, no Tribunal Internacional de Justiça, que julgou e considerou uma violação do direito internacional que os Estados Unidos estavam fazendo na Nicarágua. Ou seja, o tribunal considerou violação, considerou um erro dos Estados Unidos, o que ele estava fazendo. Só que por que terminou em pizza? Terminou em pizza. Essa história, inclusive, é contada, olha só que interessante, na última temporada de The Boys. Para quem assistiu The Boys na Amazon Prime, tem um pedaço do caso dos Contra, que passa lá. Acho que é a última temporada de The Boys, 2022, né? Saiu em 2022, né? Ou 21, 22. Enfim, por que a corte não conseguiu ir para frente, apesar de considerar a violação dos Estados Unidos? Lembra do vídeo da ONU. Existem 5 países com poder de veto e que tem cadeira cativa no Conselho de Segurança. São 5 países com poder de veto na ONU. Estados Unidos, China, Rússia, que herdou da antiga União Soviética, Inglaterra e França. Os Estados Unidos utilizou o seu poder de veto e encerrou o caso. Então, tá aí para vocês. Dos casos recentes, eu quero citar aqui o caso da relação entre estados, entre Guiné Equatorial, país da África, com a França, que diz respeito à embaixada da Guiné Equatorial na França. Para quem não sabe, a embaixada é considerado território do país de origem. Então, a embaixada na França é considerado território lá de Guiné Equatorial, dentro da França. Em Minas Gerais, a França acusou o vice-presidente da Guiné Equatorial, que era o chefe de defesa também das relações internacionais, por isso que tem a ver com a embaixada, ele chama, né, Teodoro Nguema Obiang Mangué. Não vou pronunciar corretamente, né, mas ele foi culpado e condenado a 3 anos de prisão. Na França, ele foi acusado de enriquecimento ilícito dentro do território francês em relação a objetos de valor e na compra de um edifício numa avenida importante na França também. A Guiné Equatorial entrou na justiça, no Tribunal Internacional de Justiça, alegando que é uma violação ao direito internacional que é garantido ao vice-presidente. E que aquele território que ele adquiriu, esse apartamento de luxo e tal, pertencia, na verdade, à Embaixada de Guiné Equatorial. Então esse processo foi em 2016, 2017, está em curso, está em andamento. Então esse conflito por conta de embaixada entre Guiné Equatorial e a França. Um outro caso é um caso que vem de 2018 para cá sendo julgado, mas é um caso de um conflito que vem, na verdade, desde o século XIX, que é entre Venezuela e Guiana. Que caso que é esse? Venezuela e Guiana fazem fronteira, certo? E desde o século XIX existe um conflito de fronteira entre Venezuela e Guiana desde quando as duas nações se tornaram independentes. E o que a gente tem? A Guiana entrou na Corte Internacional de Justiça acusando a Venezuela de violação das fronteiras
porque pelo litoral ela acusa a Venezuela de transitar com navios petrolíferos no mar da Guiana, certo? E aí você tem a acusação da Venezuela, que acontece a mesma coisa da Guiana do lado de lá, com navios petrolíferos dos Estados Unidos, inclusive. Então tem até esse conflito, ele é bem maior do que se imagina, né? Porque ele chega nos Estados Unidos, falou de Venezuela, falou de oposição aos Estados Unidos. Então essa é a questão do conflito da atualidade, que está ligado a uma questão de divisa territorial fronteiriça entre os dois países, que disputam, inclusive, mais para lá ou mais para cá. É quase um conflito de cerca no período da imigração no Brasil, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Apesar de simples, acho que deu para explicar de forma didática o que é a Corte Internacional de Justiça ou o Tribunal Internacional de Justiça. Se vocês quiserem que eu fale mais especificamente do caso dos contras, um vídeo específico, deixa aqui nos comentários. E se vocês quiserem também que eu fale mais especificamente também agora do Tribunal Penal Internacional, que é aquele que julga indivíduos, eu posso fazer um vídeo também, tá? E é isso, deixa uma curtida aqui pra gente, se inscreve se ainda não for inscrito e deixa um comentário aqui, ou uma crítica construtiva, ou uma mensagem de carinho, porque ajuda a engajar, tá bom? E é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!